Vamos em frente, então, não é? Hoje, ou nesse momento, falaremos dos temas ou das propostas de redação do Enem. Então, seguindo em frente, rumo à dissertação nota 1000, ou pelo menos perto disso, né? Porque imagino que é o que você deseja. Bom, a cada encontro nosso aqui, a cada vez que nós trocamos informações por meio da frialdade dessa sua tela, eu tenho tratado do Enem, especificamente da redação e especificamente das singularidades da redação do Enem. E uma dessas grandes singularidades na composição, da avaliação, da redação do Enem é o que nós temos destacado aqui, especialmente no começo do nosso curso, como o critério número 5. Talvez você se lembre das aulas que nós fizemos aqui, em que nós repassamos os critérios de correção da prova do Enem. Naquela oportunidade, nós falamos de cada um dos 5 critérios. E eu havia destacado aqui em aula que o 5º critério era algo inerente e próprio da prova do Enem. Quer dizer, vestibulares em geral, de todo o Brasil, os mais importantes, menos importantes, em geral, quando avaliam redação, as corrigem a partir de 4 critérios. O Enem introduziu a novidade, então, de um 5º critério específico. E naquela oportunidade eu falei para você que esse 5º critério era a avaliação de se o aluno elaborou uma proposta de intervenção no problema do tema. E expliquei para você que o critério número 5 era elaborar propostas de intervenção no problema do tema. Portanto, 20% da nota que pode ser alcançada na redação do Enem é ou será determinada pela sua capacidade de elaborar propostas de intervenção ao problema do tema. Naquela oportunidade, quando falei a esse respeito, deixei claro que esse critério número 5 determina qual tipo de proposta de redação o Enem vai apresentar. Por que determina? Ora, se eu tenho um critério que avalia a capacidade do aluno em elaborar propostas de intervenção no problema, eu preciso dar um problema para que ele possa fazer proposta. Seria uma coisa um pouco incoerente, não é verdade? Caso eu exigisse a solução de um problema e não apresentasse um problema na proposta de redação. Não funcionaria. Então o Enem, dessa maneira, acaba por se comprometer a sempre apresentar uma problemática de caráter social, algo inerente ao nosso contexto, à nossa vida contemporânea, como proposta de redação. Por isso, é muito fácil chutar, prever, profetizar o que vai aparecer na redação do Enem. Por exemplo, eu aqui nesse momento posso dizer, sabe o que vai aparecer na redação do Enem? Um problema social. Ou seja, é óbvio que aparecerá. Portanto, você, quanto mais apto ou acostumado estiver a trabalhar com esse tipo de tema, com mais facilidade você vai lidar com a proposta que encontrará na sua frente. Por isso essa aula está dedicada a falar um pouquinho sobre a construção dos temas de redação dentro do Enem. Mas em vez de tratar de interpretação do tema, da qual nós já falamos aqui, não é? Tivemos uma aula só para isso. Eu vou destacar um panorama dessas propostas de redação, para que você, a partir de uma visão macro, de uma visão geral, possa verificar quais assuntos o Enem já abordou e qual é a maneira com a qual ele abordou esses assuntos. E eu separei para você um lote, digamos assim, de propostas de redação, desde o Enem 2005, ainda quando era o formato antigo, até o Enem 2012, que é o mais recente, tratando de cada um dos temas. Qual que é a ideia? Essa aula aqui, ela é complementar à aula que nós já fizemos de interpretação do tema. Portanto, todas aquelas dicas que nós trabalhamos aqui, leitura ativa, sublinhe durante a leitura, dialogue com os textos da coletânea, leia a coletânea de textos com atenção, essas dicas já apresentadas anteriormente valem aqui da mesma maneira. Então eu não vou repetir muitas dessas dicas, mas é importante que você as tenha em mente. Eu vou mostrar cada uma das propostas e a gente discute, exibe os textos e comenta a esse respeito. Certo? Então comecemos, ó.
Sempre você vai encontrar nas provas do Enem problemáticas sociais na proposta de redação. Ou, como eu coloquei aqui na lousa, questões contemporâneas, pertinentes ao nosso contexto. O Enem se constitui e se apresenta ao aluno como uma prova cidadã. Podemos entender que o Enem se estrutura e se apresenta ao aluno como uma prova engajada. Mas não engajada no sentido político ou ideológico da coisa. Engajada porque é uma prova conectada. E engajada quer dizer isso, conectada, é uma prova conectada à realidade do aluno. O Enem, portanto, com essa postura cidadã, engajada, que dialoga com a nossa realidade, vai apresentar sempre questões pertinentes à nossa vida social. Portanto, não há a menor chance da proposta de redação abordar alguma coisa que não se relacione com a nossa vida objetiva. Então, em geral, são problemáticas sociais e questões contemporâneas. Essas problemáticas, na maioria das vezes, se traduzem em temas de redação que abordam problemas sociais brasileiros. E você sabe, não é? Talvez as coisas que mais tenhamos, ou uma das coisas que mais tenhamos aqui no Brasil, seja exatamente problemas sociais. Então, os temas de redação acabam por concretizar uma cobrança em torno desses problemas objetivamente. Então, a questão da diversidade cultural e do preconceito, a questão do trabalho infantil, a questão da preservação da Amazônia e seus recursos hídricos, aquecimento global, a questão da internet, não é? Que falamos tanto aqui, o uso da rede, o público e o privado, o trabalho na construção da dignidade humana, ou seja, uma série de propostas de redação que refletem objetivamente problemas sociais brasileiros. Por isso, além de estar, digamos assim, preparado para receber um tema como esse, lê-lo e compreendê-lo, você deve estar preparado no aspecto da informação. Quanto mais informação o aluno acumular durante esse período de estudo, quanto maior a possibilidade de discutir qualquer questão, proporcionalmente maior será a nota desse aluno. Portanto, uma forma de se adequar de maneira decente às redações do Enem é manter-se sempre informado. E eu me lembro bem, já falamos sobre isso. Então vamos ver os temas que eu separei aqui para você. Todos os temas estão produzidos de forma a inclinar o aluno a apresentar a proposta de intervenção no problema do tema. Portanto, você terá que apresentar essa proposta. Então eu pressuponho que você também já compreendeu isso. Já compreendeu que terá que apresentar a proposta, certo? Eu separei os temas de 2005 até 2012. Não coloquei aqui o tema de 2011, porque nós debatemos tanto sobre esse tema que já sabemos até de cor, não é? Então o tema de 2011 não está aqui no meio. De 2005 até 2012. Eu poderia ir até mais no passado, já que o Enem passou a ser aplicado em 1998. Então temos aí muitos temas de redação para debater. Entretanto, você sabe muito bem, de 2009 para frente, o Enem mudou o seu formato radicalmente. Portanto, não faz mais tanto sentido discutir temas do passado. Embora, mesmo assim, eu tenha separado os temas de 2005 a 2008, que são temas que ainda estavam no formato antigo do Enem. Mas, mesmo com a mudança do formato, a maneira de cobrar a redação continua a mesma. Portanto, se você tiver curiosidade e quiser pegar os temas anteriores a 2005, os temas da década de 90, de 98, 99, e verificar como o Enem trabalhava, fique à vontade. Não há nenhum problema em fazer isso, posto que o Enem sempre cobrou os temas de redação da mesma forma, mesmo com a mudança de formato. Para você que está curioso, como é que era o formato do antigo Enem? Só por curiosidade. A redação era processo constante e presente na prova da mesma maneira. Então, em relação às propostas de redação e ao tipo de texto cobrado, o Enem do passado e o Enem do presente continuam da mesma forma, idênticos. A diferença maior se dava no número de questões e, consequentemente, no tempo de resolução da prova. O Enem de 98 a 2008 era uma prova de 63 questões, ou seja, muito menos do que nós vemos hoje. Portanto, era uma prova muito mais tranquila e que não funcionava como vestibular.
O máximo que se conseguia com o Enem era um bônus, talvez, para alguma universidade pública, uma bonificação na nota a partir da nota do Enem. Depois de 2009, o Enem vai ganhar esse caráter novo que nós conhecemos. Inclusive, na época, ele foi chamado de Novo Enem. Esse Novo Enem, digamos que vitaminou o seu número de questões, que pulou de 63 para 180. Quer dizer, um salto considerável. E junto com essas 180 questões, que passaram a ser cobradas em 2 dias, a prova de redação continuou lá, aplicada no segundo dia. Tudo bem? E ainda o aluno ganha 1 hora a mais para fazê-la. Então esse era o Enem de 2005 a 2008. A partir de 2008, temos então, a partir de 2009, nós temos então o formato chamado Novo Enem. De qualquer forma, eu vou falar aqui das propostas anteriores, começando pelo Enem 2005. O Enem 2005 abordou uma problemática social objetiva, ou seja, era uma problemática de fato. Não havia qualquer dificuldade em interpretar o problema sério que o Enem apresentou na sua redação, na sua proposta de redação. A proposta dizia o seguinte, o trabalho infantil na realidade brasileira. O trabalho infantil na realidade brasileira foi o tema, portanto, do Enem 2005. Perceba que esse é um problema gravíssimo que está presente na nossa realidade e que, de certa forma, é um problema que costuma mover, a provocar indignação até grande, porque a exploração de trabalho infantil soa como covardia, além de soar e de ser ilegal. Portanto, um tema bem pertinente para que o aluno argumentasse de forma incisiva, forte. Por isso que foi escolhido o tema do trabalho infantil. O que nós tínhamos na proposta de redação? Bom, a proposta de redação começava com um gráfico, na verdade, com números da exploração do trabalho infantil pelo território nacional. Então havia um mapa do Brasil nessa imagem, e nesse mapa do Brasil nós encontrávamos as porcentagens, ou seja, a proporção de crianças que sofriam algum tipo de exploração de trabalho. Então, por exemplo, aqui dizia assim na imagem: há 5,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham no país. Havia a proporção: 42% deles estão no Nordeste, 27% no Sudeste, 17% no Sul, 5% no Norte e 7% no Centro-Oeste. O que chamava atenção aqui era o fato do Nordeste contribuir com 42% da exploração do trabalho infantil. E esse número aqui, apresentado, foi colhido pelo IBGE, certo? Então, o tema de redação começava com essa análise do trabalho, desses números sobre o trabalho infantil na sociedade brasileira. Depois desse gráfico, nós recebíamos 3 textos. Então perceba, um gráfico e 3 textos. Tudo isso compunha o tema de redação. E esses 3 textos vão discutir a questão do trabalho infantil. O primeiro diz assim, a crueldade do trabalho infantil é um pecado social grave em nosso país. Perceba que ele chama de pecado, né? A dignidade de milhões de crianças brasileiras está sendo roubada diante do desrespeito aos direitos humanos fundamentais que não lhes são reconhecidos. Então perceba que o texto tem um lado muito claro, né? E já vai de forma muito direta ao assunto. Então essa coisa do direito não reconhecido, da violência, da exploração, está muito clara no texto, certo? Por culpa do poder público, quando não atua de forma prioritária e efetiva, e por culpa da família e da sociedade, quando se omitem diante do problema ou quando simplesmente o ignoram em decorrência da postura individualista que caracteriza os regimes sociais e políticos do capitalismo contemporâneo, sem pátria e sem conteúdo ético. Então o texto bem forte discute o trabalho infantil, relaciona a característica da sociedade capitalista, a inércia das pessoas e assim por diante. Sim, o texto 1, portanto, marca a abertura desse tema de redação de maneira clara. Aí vem o texto 2, Submetidos aos constrangimentos da miséria e da falta de alternativas de integração social, as famílias optam por preservar a integridade moral dos filhos, incutindo-lhes valores, tais como a dignidade, a honestidade e a honra do trabalhador.
Há um investimento no caráter moralizador e disciplinador do trabalho, como tentativa de evitar que os filhos se incorporem aos grupos de jovens marginais e delinquentes, ameaça que parece estar cada vez mais próxima da porta da nossa casa. Sim? Viu? O trabalho aqui é visto como outra perspectiva. O trabalho não é para forçar uma criança propriamente a trabalhar até a exaustão, mas sim oferecer a ela um valor alternativo que seja forte o suficiente para afastá-la, segundo essa visão, da criminalidade ou da marginalidade tão perto das nossas portas. Então o trabalho é usado como uma forma de dar uma alternativa, né, a esses jovens ou crianças. E por fim o texto número 3, é o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Olha só quantos direitos, hein? O Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, deixa muito claro os direitos que são concernentes à criança e ao jovem. Depois desses 3 textos, vem o tema de redação: o trabalho infantil na realidade brasileira. Com base nas ideias presentes nos textos acima, redige uma dissertação sobre o tema. Percebeu? Portanto, aqui havia múltiplas possibilidades de argumentação, embora o tema fosse mais específico, ou aparentemente mais específico. Havia um texto que falava da exploração do trabalho infantil, havia um texto falando do trabalho como alternativa cultural a crianças, especialmente em regiões pobres, e havia um texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, discutindo os direitos que são concernentes a uma criança e a um jovem no Brasil. Além disso, havia o gráfico dando números do trabalho infantil no Brasil. Portanto, tudo isso deveria servir de elemento para que você desenvolvesse a sua argumentação a partir da proposta o trabalho infantil na realidade brasileira. Tema dessa maneira, na minha opinião, né, são temas bem simples, porque, pelo menos mais que outros, convida o aluno a argumentar sobre algo muito objetivo e direto. E ao fazer isso, a prova facilita a argumentação. Pior, são temas mais abertos, não é? Em que o aluno é obrigado a fazer um recorte e dentro desse recorte fazer o seu texto. Esses são mais difíceis. Então o tema do Enem 2005 foi muito bom. Certo? Perceba que aqui se esperava a proposta de intervenção no problema do tema, né? Acabar com o trabalho infantil, como e assim por diante. Então é bem importante lembrar sempre disso, a necessidade de elaborar a proposta. Certo? Vamos para o próximo. Enem 2006. Bom, aqui no 2006 o tema foi o poder de transformação da leitura. De novo, outra questão pertinente, é um problema social, ainda mais se você considerar a escolaridade, o nível de analfabetismo no Brasil, discutir leitura, ainda mais a leitura relacionada à ideia de transformação, tratou-se de uma maneira direta ou indireta de um problema social brasileiro. Então olha só, nós temos aqui 3 textos a respeito da leitura. Diz o primeiro, ó: uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estaremos lendo o mundo sob influência dela. Tenhamos consciência disso ou não. A partir de então, mundo e palavra permearão constantemente nossa leitura. Inevitáveis serão as correlações, de modo intertextual, simbiótico entre realidade e ficção. Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números, faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar decifrar o desconhecido. Antes mesmo de ler a palavra, já lemos o universo que nos permeia. Um cartaz, uma imagem, um som, um olhar, um gesto, são muitas as razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de perceber e de atribuir significado ao que lê. Definição, então, do conceito de leitura e ampliação do conceito por meio dessas características. Depois vem o texto 2, que é um testemunho do Moacir Scliar. Minha mãe muito cedo me introduziu aos livros. Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei na universidade e tornei-me escritor.
posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Muito bom, né? Quer dizer, mostrando o papel da leitura como é fundamental na construção do próprio escritor, né? Interessantíssimo. E por fim o texto 3, que vai falar sobre a questão da leitura como algo de múltiplos universos, né? Existem inúmeros universos coexistindo com o nosso, neste exato instante, e todos bem perto de nós. Eles são bidimensionais, e em geral neles imperam o branco e o negro. De quem ele está falando? Dos livros. Esses universos bidimensionais que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis. Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra e do universo. Ficamos sabendo os segredos mais ocultos das vidas humanas e assim por diante. Ou seja, o livro como uma transcendência, como um acesso a algo mais amplo, mais interessante do que a nossa própria realidade. O livro como universo. Então pegamos 3 textos aqui, certo? Um que fala sobre leitura como forma ampla, o outro que trata da leitura como a formação do escritor, e o terceiro que fala sobre a leitura como a viagem a um universo paralelo, maior e mais rico que o nosso. A partir disso, o tema era o poder de transformação da leitura. Esperava-se que o aluno utilizasse os textos em que é exaltada a qualidade e a importância da leitura para construir sua própria argumentação. E a proposta de intervenção no problema do tema aqui provavelmente seria tratar de alguma política de acesso à leitura, alguma política de massificação ou de estímulo à leitura em território nacional. Então o tema também muito bem construído, uma questão muito específica, textos muito bem escolhidos aqui da coletânea que davam muitos subsídios ao aluno na hora da redação. Esse foi em 2006. E vamos chegando aí o mais próximo, né, do Enem 2007, 2008 e por fim em 2009 teremos um formato chamado Novo Enem. E você vai perceber que o tema de redação não muda do formato antigo para o novo. Ele continua da mesma maneira como era antes. Vamos dar uma olhadinha então no tema de 2007. O tema de 2007 já foi mais aberto, um pouco mais filosófico, digamos assim, do que havia acontecido em 2005 e 2006. O tema diz assim, o desafio de se conviver com a diferença. Então perceba que a questão da diversidade cultural e qualquer outro tipo de diversidade, que você poderia colocar aqui no meio, entraria como foco da argumentação. Qual que é o desafio de se conviver com as diferenças? Dá uma olhada aqui na proposta de redação. Logo de cara, a proposta trazia imagens de pessoas de várias etnias diferentes. Então nós temos aqui pessoas caracterizadas como gaúchas, outras como indígenas, negros, brancos, morenos, mulatos, ou seja, gente de todo tipo numa imagem que mais parece um mosaico de pessoas. E já remete ou nos remete à ideia do caráter multiétnico brasileiro. Quer dizer, discutir diversidade cultural no Brasil é uma discussão absurdamente pertinente, porque a nossa característica é claramente a diversidade. Portanto, respeitá-la é uma questão primordial aqui nessa cultura. Então o tema de redação já começa com essa imagem. Depois dessa imagem, que é a linguagem não verbal, o Enem elenca 2 músicas, ou seja, textos artísticos. E é o que eu tenho chamado sua atenção desde dos nossos primeiros dias de primeiras aulas que você assistiu, né? Olha, muita atenção com textos que estão na coletânea e não são textos comuns, são textos artísticos. Então perceba que até agora, nesse tema do Enem 2007, não há nenhum texto em prosa. Nós temos a imagem e 2 músicas. A primeira é uma música do grupo Engenheiros do Havaí e a música chama Ninguém é Igual a Ninguém. Certo? Música muito famosa e tudo mais. E a parte que eu posso discutir da música é que diz assim, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então já é uma referência cifrada, velada e muito bonita à questão das desigualdades, dos privilégios, também tão típicos da sociedade brasileira. E a segunda música era a música Uns Iguais aos Outros, do Titãs.
E a parte que eu destaco da música é: todos os homens são iguais, são uns iguais aos outros, são uns iguais aos outros. Então aqui retira-se a crítica da música anterior e se destaca a ideia de que homens, seres humanos, são todos iguais. Quer dizer, escolha sensacional. O tema de redação construído, portanto, por duas músicas, uma imagem e, por fim, um texto em prosa, que é um texto da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, da Unesco. Ou seja, um texto, quase que uma lei ou uma proposta em que se declara universalmente, né, quais são os direitos e quais são os deveres, né, dentro da questão da igualdade. Olha o que diz aqui, ó. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos, as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica é para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício de gerações presentes e futuras. Então, obviamente que a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural vai trazer a diversidade como elemento primordial para a vida. Isso que é interessante, né? Diz assim que a diversidade cultural e étnica é tão importante para o ser humano como a diversidade biológica é importante para a natureza. E com essa definição da ONU se encerra a proposta de redação. Então a imagem da diversidade cultural, mais as duas músicas e a resolução da ONU constituíram o tema do Enem 2006, que era o desafio de se conviver com a diferença. Outro tema bom, hein? Por que tema bom? Ora, assunto bom de argumentar, cara. Pensa comigo. Quer dizer, o tema de 2012 foi imigração para o Brasil do século XXI. Bem mais difícil, bem mais complexo, bem mais específico. Aqui nós vamos falar da principal característica do Brasil, que é a diversidade cultural. E claro, né, o desafio de se conviver com todas essas diferenças. Por isso era uma proposta polêmica, mas que apresentava um assunto de fácil abordagem. Por isso foi um tema muito bom. Espero que você encontre algo desse tipo aí na prova que fará. Esse foi de 2007. É o tema de 2008. O tema de 2008 foi um tanto quanto incomum. O Enem nunca mais repetiu essa forma de cobrar sua proposta de redação. Então, em 2008, digamos que se caracterizou como uma exceção, ou uma forma muito diferente de dar o tema de redação, considerando a prova do Enem. Pra você ter uma ideia, a proposta de redação ela não tem nenhum nome específico. Eu coloquei aqui a máquina de chuva da Amazônia, mas não há um nome específico para a proposta. Eu vou te explicar. No início da proposta de redação, há uma representação gráfica do ciclo da água. O ciclo da água que você aprende em biologia, que você aprende até em química, pois é, o ciclo da água é apresentado, portanto, em um gráfico. E abaixo desse gráfico, desse diagrama, vem um texto. E é o único texto da coletânea. Na verdade não é o único, né? Porque antes havia o desenho que tratava do ciclo da água. Mas era o único texto em prosa, que falava de argumentos e que poderia servir de base para você, mas é muito pouco. Olha o que diz o texto, ó. Pode parecer que os isótopos de oxigênio e a luta dos seringueiros no Acre têm um pouco em comum. No entanto, ambos estão relacionados ao futuro da Amazônia e à parte significativa da agroindústria e da geração de energia elétrica no Brasil. A época em que Chico Mendes lutava para assegurar o futuro dos seringueiros e da floresta, um dos mais respeitados cientistas brasileiros, Enéas Salati, analisava proporções de isótopos de oxigênio na precipitação pluviométrica amazônica do Atlântico ao Peru. Sua conclusão foi irrefutável. A Amazônia produz a parte maior de sua própria chuva. Implicação óbvia desse fenômeno: o excesso de desmatamento pode degradar o ciclo biológico, considerando que ela é responsável pela própria chuva. Hoje,
Imagens obtidas por sensoriamento remoto mostram que um ciclo hidrológico não apenas é essencial para a manutenção da grande floresta, mas também garante parcela significativa da chuva que cai ao sul da Amazônia, em Mato Grosso, São Paulo e até mesmo ao norte da Argentina. Sim, percebeu? Quer dizer, argumentando, mostrando a importância do ciclo da água, não só para a Amazônia em si, né? Mas para todas as regiões em volta, que ela vai, digamos, levar, né? A sua água, a sua chuva. Bom, quando a umidade do ciclo que se desloca em direção ocidental atinge o paredão dos Andes, parte dela é desviada para o sul. Boa parte da cana-de-açúcar, da soja e de outras safras agroindustriais dessas regiões e parte significativa da geração de energia elétrica dependem da máquina de chuva da Amazônia. Entendeu por que eu coloquei máquina de chuva? Não tem a proposta muito explícita, mas é o termo que o autor desse texto utilizou. Utilizou máquina de chuva fazendo referência a quantas regiões brasileiras a chuva amazônica é tão importante. E ele cita cada uma delas e cita mais, né? Cita as razões pelas quais a chuva da Amazônia é tão importante nessas regiões. Portanto, você pode imaginar que a proposta de redação deveria ser, né? Preservação da Amazônia, o que fazer. E talvez o Enem até pudesse fazer isso mesmo. Entretanto, ele fez diferente. O que nós temos aqui? Preste bem atenção, ó. O texto que focaliza a relevância da região amazônica para o meio ambiente e para a economia brasileira menciona a máquina de chuva da Amazônia. Suponha que, para manter essa máquina de chuva funcionando, tenham sido sugeridas as ações a seguir. Aí são 3 ações que foram propostas para preservar a máquina de chuva. Proposta 1. Suspender completa e imediatamente o desmatamento da Amazônia. Proposta 2. Efetuar pagamentos a proprietários de terra para que deixem de desmatar a floresta. Resposta 3. Aumentar a fiscalização e aplicar pesadas multas àqueles que promovem desmatamento. 3 propostas, portanto, né? Suspender todo o desmatamento, efetuar pagamentos para o proprietário abandonar a Amazônia e 3, né? Aumentar a fiscalização. A partir disso, olha o que o Enem pediu. Escolha uma dessas opções e, a seguir, redija um texto dissertativo ressaltando as possibilidades e as limitações da ação escolhida. Então, tinha que ressaltar as possibilidades e as limitações. Escolher uma delas, eram 3, lembra? E ainda destacar o que era bom e o que não era bom, quer dizer, quais eram as possibilidades e as limitações dessa proposta, ou dessa perspectiva que você havia escolhido. Percebeu? Então, o tema um tanto quanto engenhoso, né? Porque obriga o aluno a fazer uma escolha e ainda determina o que ele deve fazer com a escolha que realizou. O tema também interessante, embora talvez mais complexo até aqui, né? Nós pegarmos os anteriores, o de 2008 deu uma complicadinha na vida do aluno. Redação nota 10 aqui foi aquela que escolheu um desses 3 e, ao escolher, mostrou as possibilidades e limitações da escolha que fez. Percebeu? Pode ser que apareça algo assim? Pode ser, mas ultimamente o Enem só tem trabalhado com temas de redação de maneira direta, sem essas, digamos, determinações, né? Como é o caso aqui. Certo? Isso foi o Enem 2008. Segue Enem 2009. Chegamos então finalmente, nós chegamos ao novo Enem. E o que eu quero mostrar para você? Que o fato de chegar ao novo Enem não muda a abordagem das propostas de redação. Elas permanecem rigorosamente as mesmas e o critério de correção também. O formato novo Enem impactou de maneira grandiosa as questões objetivas, isso sim. Agora a redação não. O novo Enem, portanto, é esse que você fará, que já não é novo coisa nenhuma, né? Já é o Enem mesmo. Você fará no fim de semana e terá a redação no segundo dia. Então preste bem atenção no primeiro critério, no primeiro tema de redação do formato do novo Enem. Qual o efeito em nós do eles são todos corruptos? Em outras palavras, qual é o impacto no cidadão daquela visão generalizada de corrupção? Que é muito comum, né? O brasileiro imaginar que todos os políticos são corruptos. Então, qual é a consequência dessa visão no cidadão objetivo? Qual é a consequência em nós dessa frase, eles são todos corruptos? A partir disso, vem a proposta de redação. A proposta é o indivíduo frente à ética nacional.
ou seja, problema social contemporâneo na veia. O indivíduo frente à ética nacional. Tudo bem? E qual é o efeito em nós, né, do eles são todos corruptos? O indivíduo frente à ética nacional, portanto, qual é a postura do cidadão frente a essas generalizações tão comuns, né, na linguagem, no pensamento popular? O que nós temos aqui? 3 textos, certo? O primeiro, na verdade, é uma imagem em que é um desenho do Milor Fernandes, em que diz assim: só lidar com gente honesta, meu Deus, que solidão. Quer dizer, já é uma ironia que dialoga com essa característica, né, da ideia da corrupção generalizada. Depois um outro texto aqui que fala a respeito de ética, em que é criticado o cidadão que usa o argumento da corrupção para não participar da vida política. Olha o que diz aqui, ó: andamos demais acomodados, todo mundo reclamando em voz baixa, como se fosse errado indignar-se, sem ufanismo, porque dele estou cansada, sem dizer que este é um país rico, de gente boa e cordata, com natureza belíssima e generosa, sem fantasiar nem botar óculos cor-de-rosa, que o momento não permite. Eu me pergunto o que anda acontecendo com a gente. Tenho medo disso, que nos tornemos ou que estamos nos transformando, achando bonita a ignorância, eloquente, engraçado o cinismo bem vestido, interessante o banditismo arrojado, normal o abismo em cuja beira nos equilibramos, não malabaristas, mas palhaços. Aquela indignação, né? Só que o bom é que a indignação dela foi dirigida especificamente à acomodação, né? Os acomodados. Outro texto: as denúncias que assolam o nosso cotidiano podem dar lugar a uma vontade de transformar o mundo, só se nossa indignação não afetar o mundo inteiro. Eles são todos corruptos. É um pensamento que serve apenas para confirmar a integridade de quem se indigna. O lugar comum, o senso comum, sobre a corrupção generalizada, não é uma armadilha para os corruptos. Eles continuam iguais e livres, enquanto fechados em casa, festejamos nossa esplendorosa retidão. O dito lugar comum é uma armadilha que amarra e imobiliza os mesmos que denunciam a imperfeição do mundo inteiro. Essa é do Contado Caligares, né? Um texto mais voltado para o viés comportamental. A partir disso, qual o efeito em nós do eles são todos corruptos e o indivíduo frente à ética nacional? É aí que você deveria abordar esse problema tipicamente brasileiro. Certo? Tema muito bom também, incisivo, direto. Dizer que não dá para argumentar num tema desse, não tem nem como dizer isso, né? Bom, isso no Enem 2009, Enem 2010. Já falamos, né? Tenho discutido bastante o Enem 2010 aqui, por conta dos exemplos dos parágrafos que nós demos na aula passada. Mas vai lá. 2010 foi sobre o trabalho, né? A construção da dignidade humana por meio do trabalho. Especificamente, o trabalho na construção da dignidade humana. Aí eu falei para você que havia um texto sobre trabalho escravo e a decadência e degradação a que sofrem pessoas submetidas a essa forma de trabalho, e o segundo texto exaltava o trabalho do futuro. Fazia uma profecia bem positiva a respeito do futuro do trabalho. E junto desses dois textos, 2 imagens. Uma de uma pessoa com certeza submetida às condições de trabalho degradante, e uma outra é a imagem, na verdade, de uma fórmula matemática que tenta representar esse trabalho do futuro. E a partir daí, o tema, o trabalho na construção da dignidade humana, era apresentado. 2011 já discutimos tanto aqui que eu nem coloquei na lista, que é o viver em rede no século XXI, e o tema mais recente, que é o de 2012, que foi bem polêmico, né? Que é o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Muitos acharam que foi um tema equivocado, porque é muito recente, aquela história toda. Alunos foram convidados, então, a discutir a imigração ou o movimento migratório para o Brasil do século XXI, a partir de algumas informações bem contemporâneas mesmo. A primeira é do Acre, que estava, na época, sofrendo com a invasão de imigrantes do Haiti, e a segunda, que chamava Trilha da Costura, era um texto sobre a imigração de bolivianos para São Paulo.
Então, haitianos no Acre, bolivianos em São Paulo, e a partir disso era necessário argumentar sobre o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Tudo bem? Espero que esse panorama tenha sido útil, que você tenha conseguido visualizar essas propostas de forma macro e já saiba lidar com o sistema Enem de avaliação da redação. E mais, a forma Enem de compor propostas de redação. Isso é muito importante. Escolha esses temas para fazer seus textos e, claro, continue praticando a dissertação. Tudo bem? Boa sorte e um abraço!